Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e hoje é dia de estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. E enquanto você vai procurando a sua lição para acompanhar o texto que vamos comentar, é importante lembrá-lo que você deve fazer aí a sua inscrição para fortalecer o canal. Clique no botão de inscrever-se, compartilhe com seus amigos, familiares, conhecidos, suas redes de contato e deixe o seu like se você gostou. Afinal de contas, nós queremos melhorar cada dia. Pois é, lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 2 será comentada no próximo domingo, 9 de julho de 2023. Então, o tema da nossa lição é um tema que já não se fala muito nos nossos dias, que é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Aliás, diga-se de passagem, pouco se ouve falar nos nossos dias acerca da doutrina bíblica do pecado. O que é que a Bíblia diz? O que é que Deus deixou para nós acerca do pecado? E é importante que nós estudemos isso, afinal de contas, como eu disse, se queremos jogar um jogo sem conhecer as regras da partida, nós estaremos em maus lençóis com toda certeza. Tanto é que Romanos 3:20, que é o texto áureo da nossa lição, está escrito desta maneira: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, sabemos que o Antigo Testamento providenciou a lei. A lei era aquelas regras rígidas que estabeleciam o sim e o não de Deus. Todo que quebrava a lei era condenado à morte. A graça com Cristo no Novo Testamento veio trazer exatamente uma nova fase. Não é que quem quebra a lei não é mais condenado à morte. Quem quebra a lei hoje também é condenado à morte. A diferença é que não morremos porque Cristo morreu em nosso lugar. Mas isso não nos isenta de termos que cumprir os aspectos morais da lei impostas por Deus desde os tempos antigos. Então entenda isso, tanto que a verdade prática vai dizer: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo Jesus Cristo pôde regenerar eficazmente o pecador. Porém, nós precisamos entender que uma vez que Jesus nos regenera, nos imputando a sua justiça através da sua morte e ressurreição, ele nos dá a opção de escolhermos a prática do bem através do conhecimento da sua palavra. E essa opção, ela pode ter como resposta sim e não. Eu posso aceitar e cumprir e fazer com que a minha vida viva o sim ou não. É uma questão de escolha. Todavia, sempre é dito assim: eu posso plantar o que eu quiser, mas eu serei responsável pela colheita do que plantar. Preciso lembrar sempre disso. O texto da leitura vai ser Romanos 3, do 9 ao 20. Nós não vamos ler porque queremos ganhar tempo, até porque aqui é um resumo básico, né? E a lição, então, ela vai trazer a seguinte introdução. A queda do Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso a regeneração é o único meio possível de satisfazer as consequências do pecado, que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, e aqui o bicho pega, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nessa lição vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. E aí a lição ela vem separada, como você está vendo na tela aí, em 3 tópicos, que é o ensino bíblico da natureza pecaminosa, depois no segundo tópico, as teologias modernas, e no terceiro tópico, a normalização do pecado. Ok, então vamos pensar
o ensino bíblico da natureza pecaminosa. E aí, a primeira coisa que nós vamos estudar é a definição de pecado. Na nossa lição, ele traz a partir do verbo hebraico, o verbo chatá, que significa errar o alvo, ou no grego hamartia, que também significa errar o alvo, mas como você está vendo na tela, nós temos inúmeras palavras gregas e hebraicas que trazem definições acerca do pecado, de erro, de maldade, de coisa ruim para fora. Há muitas definições. Mas nós vamos ficar com essas duas, o chatá, o hebraico, e o hamartia, o grego. As duas significam errar o alvo. Mas a lição ela traz um fato importante. É como um flecheiro que estica a corda do seu arco, dispara a flecha e erra o alvo. Mas o que a lição nos traz é muito mais do que simplesmente errar, porque ficaria um pouco injusto condenar alguém porque errou simplesmente. Aqui a ideia é de um erro deliberado. Tinha um alvo para mirar e mirou em outro deliberadamente. Isso é a natureza humana pecaminosa na sua ação e na sua essência. E aqui nós precisamos compreender que esse erro deliberado afasta o homem de Deus. E por afastá-lo de Deus, só há um caminho de reconciliação. Você conhece as Escrituras, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é o único ponto de reconciliação possível com Deus. Bem, no subtópico 2, a universalidade do pecado, entenda, o homem foi criado com livre-arbítrio e dotado de inocência. Inocência esta que foi perdida a partir do momento em que Adão e Eva escolheram deliberadamente rebelar-se contra a vontade expressa pela palavra proferida pela boca de Deus. Quando eles deliberadamente decidiram ir contra essa vontade expressa, eles perderam a inocência. Por isso fala de inocência perdida. E os seres humanos reproduzidos por ele e novamente se reproduzido ao longo dos séculos, todos nós nascemos com a falta desta inocência. E é por isso que diz que o pecado passou a todos os homens. Então nós não somos mais inocentes, nós somos pecadores contumazes desde o nascimento. E é por este fato que você de repente está lá numa festa de família com muitas crianças brincando pelo pátio. Hoje não se vê quase mais isso, né? Mas nos lugares mais de interior ainda se vê. E lá em dado momento você vai procurar uma criança de 2, 3, 4 aninhos, aquela idade que nós consideramos belíssima, pura, maravilhosa, linda, sensacional, e a criança está lá num canto com uma bituquinha de cigarro, tentando acender, ou já aceso, tentando tragar, ou com uma garrafa de resto de qualquer líquido, até veneno, tentando beber, não somente imitando o que é mal, mas deixando vir para fora aquilo que é mal. Está praticando bullying contra outra criança, ou está... Enfim, você sabe essas que a gente chama de arte de criança. Isso é a universalidade do pecado, está lá dentro. Por isso que o salmista disse, se eu fosse oferecido como sacrifício, não ia adiantar nada, porque em pecado me conceberam meu pai e minha mãe. Não é uma questão de relações sexuais aqui. Aqui é uma questão de universalidade, de gerações após gerações nascerem sem estarem dotados dessa inocência, porque ela foi perdida lá no Éden. E aí o estado, segundo o subtópico 3, é um estado de corrupção total. Quer dizer, estado de corrupção mental, moral e espiritual. E é por isso que nós somos dotados a inclinação de fazer o que é errado. E isto, naturalmente, é o pecado, porque está ali posta diante de nós a lei de Deus, o caminho escolhido por Deus, e nós deliberadamente escolhemos ir para outra direção. E isto é pecado. O grande problema é que Deus não perde nada, quem perde somos nós, eu, você,
quando pecamos é que perdemos. Deus continua sendo o mesmo, ele está no mesmo lugar, na mesma posição, da mesma maneira. O pai, como na parábola do filho pródigo, ficou lá, esperando seu filho voltar no mesmo lugar. O filho é que foi, saiu, fez a bobagem, voltou arrependido e teve que procurar o pai novamente. E é isso que nós, através da Bíblia, em nossos púlpitos, em nossas salas de aulas, ensinamos reiteradamente aos nossos alunos. Nunca é para ofender o perdido pecador. Pelo contrário, se você é um pecador, se você está perdido, se você está preso em idolatria, se você está preso nos pecados desta vida, meu irmão, o que nós queremos é oferecer a oportunidade de que você seja feliz como nós somos, que você seja uma pessoa leve, liberta, sem as amarras das coisas erradas. O importante é que você busque a intimidade com Deus. E não existe coisa melhor do que a intimidade, ouvir a voz de Deus. Outro dia, você vai, quem sabe aí na semana que vem, você vai ouvir o testemunho da minha conversão e eu vou te contar um pouquinho sobre isso e é bem legal, tá? Ponto 2 da lição, as teologias modernas, porque ele vai tratar sobre a teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. E eu recomendo que você faça uma leitura com bastante cuidado aí na sua casa e também no domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Faça a leitura, porque o autor da lição ele foi muito feliz, ele foi muito fiel à verdade nesse texto. Aí a normalização do pecado, que é o ponto 3, crise ética e moral. A prática dessa conduta recebe o nome de moral e nós precisamos entender que nessa concepção a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Se não obedece aos princípios bíblicos, eu não posso dizer que sou cristão de modo algum. Infelizmente, os temas progressistas, eles violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como imoralidade sexual, aborto, uso de drogas ilícitas e vai por aí afora. A discussão é muito grande, mas aqui é só um resumo. A imoralidade sexual, e aí banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal. E eu pergunto para você, e a eternidade como é que vai ficar? Porque Deus é santo. O caráter dos anjos que moram no céu é santo. O caráter daqueles que vão subir ao céu após essa vida é de santidade. O céu é um lugar de santos, tudo reflete santidade. E essa santidade é separar-se do mundo e separar-se para Deus. Para se eu quero ir para o céu, eu preciso mudar de vida. E aí ele termina com a dessacralização da vida. Então, vamos terminar a lição? O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana, tá? Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. É isso que nós vivemos. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e contra a morte. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas e que a sua bondade se estenda sobre as nossas casas e as nossas famílias. Um forte abraço, eu espero que você tenha um excelente final de semana. Fique com Deus, afinal de contas ele ainda é, porque ele foi e sempre será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.